Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Vou fazer um vídeo aqui para explicar a atividade proposta em sala, né? A atividade é criar um fluxograma utilizando o Visio. O Visio é um programa da Microsoft, né, para fazer fluxograma. E para esse fluxograma a gente vai utilizar aqui o conteúdo de trigonometria, tá? Então eu criei aqui um fluxograma no PowerPoint para explicar o passo a passo no Visio. Então como é que funciona aqui o fluxograma? O fluxograma nessa tarefa, a gente vai utilizar, né, como se fosse um passo a passo para a gente resolver um problema de trigonometria num triângulo retângulo ou num triângulo quaisquer, tá bom? Então, o fluxograma, deixa eu pegar aqui, ó, o fluxograma, ele sempre vai começar no início. Então, o início eu estou indicando aqui. Normalmente, o início ele é representado por uma forma, é um retângulo com as bordas arredondadas, tá bom? Então, ele começa aqui, a seta ela dá a direção, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema de trigonometria, eu vou começar aqui pelo início, tá? O próximo passo é fazer a leitura do problema, né? Seguindo a seta aqui para baixo, e a gente vai anotar quais informações o problema fornece, tá? Quando eu falo quais informações, as informações numéricas. Então, a gente vai anotar se o triângulo que é dado no problema, né? Se é dado como imagem, a gente tem que montar o triângulo, se ele vai ser um triângulo retângulo ou se ele vai ser um triângulo quaisquer. Se ele é um triângulo retângulo, qual que é o valor do cateto oposto, qual que é o valor do cateto adjacente, qual que é o valor da hipotenusa. Se for um triângulo quaisquer, a gente vai anotar aqui quais são as medidas dos lados e quais são as medidas dos ângulos, tá bom? Então essas são as informações que o problema fornece. Depois que a gente anotou essas informações, a gente vem para o próximo passo seguindo a seta aqui, ó, para baixo. Aí a gente vai anotar assim, ó, o que o problema pede. Então o exercício vai ser o seguinte: o problema ele me dá uma determinada informação lá ou informações e em contrapartida ele vai te pedir alguma coisa. Então ele me dá uma informação e pede outra, tá bom? E aí a gente vai anotar o que ele pede. Então, por exemplo, se for um triângulo retângulo, ele pode me dar um cateto oposto, um cateto adjacente e pedir uma hipotenusa, por exemplo, tá? Ou me dar o valor de um cateto e de um ângulo, enfim. E aí segue. Eu anotei aqui o que o problema pede, daí eu vou seguir a minha seta aqui, ó. Aí a seta eu venho para um losango. No losango a gente vai determinar aqui vou colocar como se fosse uma pergunta e uma pergunta que vai ter duas saídas, né? Uma saída sim, duas saídas. Considerando o retângulo, o losango, uma pergunta, eu vou ter uma saída como se fosse uma resposta para sim e não, verdadeiro ou falso, tá? Então o meu retângulo está perguntando assim, ó, o triângulo desse meu problema é um triângulo retângulo? Se a resposta para essa pergunta aqui for sim, eu vou seguir um determinado percurso aqui seguindo a seta. Tá? Então, se a resposta for sim, eu tenho um triângulo retângulo, aí eu venho por esse caminho azul aqui de cima. Tá bom? E o próximo passo é quais informações nós temos. Eu vou revisitar essa informação aqui, ó. Beleza? Então, ó, quais informações nós temos? Se foi dado no exercício o valor de dois lados, eu para resolver esse problema aqui, eu vou precisar utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? Caso naquele exercício lá foi dado o valor aqui, ó, de um lado e um ângulo, eu vou utilizar essa seta aqui e vou para determinar o valor que é pedido no problema, né, a informação que é pedida, eu vou utilizar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E para isso eu fiz uma tabela auxiliar aqui, ó, com as razões trigonométricas, para quem não lembrar, tá bom? Então, ó, na parte azul é caso o meu problema apresente um triângulo retângulo. Agora, se não for um triângulo retângulo, o que a gente vai fazer? Ó? Então, vou voltar aqui, ó, início. Quais informações o problema pede? Fornece, né? O que ela pede? O triângulo é retângulo? Se a resposta para essa pergunta for não, a gente vai seguir aqui por baixo. Ó. Sigo aqui por baixo e venho para a próxima pergunta. Ó. Quais informações o problema nos dá? Né? Quais informações nós temos? Se as informações que eu tenho são dois lados e um ângulo, para resolver esse problema eu vou precisar utilizar a lei dos cossenos. Coloquei a lei dos cossenos aqui embaixo, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Caso as informações que são dadas são dois ângulos e um lado, aí a gente vai utilizar a lei dos senos, que a gente também vai aprofundar na próxima aula. Bem, eu achei melhor apresentar aqui quem são as leis dos senos e cossenos juntos, para depois a gente utilizar esse fluxograma para resolver problemas, tá bom?
Coloquei aqui embaixo também a tabela auxiliar com os ângulos notáveis. Esqueci de escrever aqui em cima, ó, ângulos notáveis. Beleza? Então, como é que a gente vai utilizar esse fluxograma para resolver um problema? Vou pegar um problema aqui de exemplo do nosso livro. Ó. O problema é o seguinte, aqui eu tenho um quadrilátero, né? Vou colocar aqui, ó, ponto A, B, C e D. Cada vértice do quadrilátero representa um local, né? Ó, pista de corrida, playground, lanchonete e quadra. E o que esse problema ele dá de informação para a gente aqui, ó? Peguei aqui uma caneta. Ó. O que esse problema dá de informação para a gente? Tá? Então, lembra que a gente está estudando trigonometria no triângulo. Então, aqui na parte de cima, eu vou nomear aqui como triângulo 1 e aqui na parte de baixo como triângulo 2. No triângulo 1, notem que eu tenho um quadradinho aqui, tá? Que indica um triângulo retângulo. Então, eu vou voltar aqui no meu fluxograma. Ó. Início, quais informações o problema me dá? Então, as informações é, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, eu tenho um cateto aqui que mede 14, que é igual a 14, e eu não tenho mais nenhuma informação desse triângulo. Tá? Então, só com o valor de um lado, eu não consigo determinar o valor dos outros lados. Tá? Então, não consigo utilizar esse triângulo no meu problema. Então, vou aqui para o triângulo 2. Ó, no triângulo 2, eu vou analisar esse triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo? Então, a resposta é não. Tá bom? Quais informações eu tenho desse triângulo aqui? Então, notem que não é um triângulo retângulo. Eu tenho aqui o valor de um lado, que mede, vou colocar aqui, ó, lado, igual a 18 metros. E um ângulo que mede, vou colocar aqui, ângulos. Tem um ângulo que mede 21 graus. Tem outro ângulo aqui que mede 120 graus. Tá bom? Por consequência, eu consigo determinar aqui esse terceiro ângulo. Mas, a princípio, eu não vou utilizar. Tá bom? Então, quem que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando as informações relacionadas a esse triângulo aqui. Agora eu vou voltar lá no meu fluxograma. Ó. Vou responder a primeira pergunta. Ó, anotei as informações que o problema dá. Eu vi as informações que o problema pede. Vi não, né? Esqueci de anotar. A informação que o problema pede é essa diagonal aqui do quadrilátero. Qual que é o valor dessa diagonal? Tá bom? Então, vamos lá. Voltamos aqui. Ó. O que o problema pede, o valor da diagonal do quadrilátero, que liga a pista de corrida até a lanchonete. O triângulo, próximo passo, ó, o triângulo é um triângulo retângulo? A resposta para essa pergunta aqui é não. Então, sigo aqui para o próximo passo. Ó. Quais informações nós temos? Quais informações nós temos aqui? Eu tenho o valor de um lado e de dois ângulos. Então, deixa eu voltar aqui. Ó. Um lado e dois ângulos. Deixa eu ver aqui. Está aqui embaixo. Ó. Deixa eu marcar com a caneta. Está aqui. Ó. Um lado e dois ângulos. Então, para resolver esse problema, eu vou utilizar aqui a lei dos senos. Tá bom? A lei dos senos, lembrando, A, B e C são segmentos de retas. E esse A maiúsculo, eu não consegui colocar acentuação com essa fonte. Mas esse A maiúsculo são os vértices do triângulo. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Para resolver esse problema aqui, então, eu vou ter que utilizar a lei dos senos, que a gente aprofunda na próxima aula. Até aí, beleza. Então, eu vou fechar aqui. Fechei aqui, agora eu vou entrar lá no Teams para mostrar como é que funciona no Visio. Ó. Vou entrar aqui no Teams, esse daqui é o meu Teams, tá? Para acessar o Visio, eu venho aqui no canto superior esquerdo, clico nesses 9 pontinhos. O Visio não vai estar aparecendo aqui para mim, eu clico aqui no Microsoft 365. Cliquei no Microsoft 365. Vou clicar de novo nos 9 pontinhos, ó. E eu vou procurar o Visio aqui. Se não tiver aqui, você clica aqui, ó, todos os aplicativos, tá bom? Depois que você acessa uma vez, ele vem automaticamente para cá, ó. Vou acessar o Visio. Então, o Visio, vou clicar aqui, ó, posso clicar em desenho em branco. Sugiro que você utilize essa opção aqui, ó, modelo de fluxograma. Aí, assim que abrir, você vai ver que vai abrir como se fosse uma página de Word em branco, né? E a gente vai fazer o Visio aqui dentro dessa folha, tá bom? Sugestão, a gente colocar uma caixinha, ó, essa caixinha com é uma caixa de texto, ó. Vou colocar um nome para esse meu fluxograma.
Vou escrever fluxograma, trigonometria. Para editar a fonte, ó, eu clico na caixinha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu clico na caixinha e formato aqui, ó. O número da fonte vou colocar como 18. Então, gente, qual que é o objetivo da gente utilizar o Visio, né? Construir fluxograma? É começar a aprender a utilizar as ferramentas da Microsoft. São ferramentas muito exigidas no mercado de trabalho hoje, né? Então, eu coloquei aqui o título para o meu fluxograma. E esse desenho que eu fiz aqui no PowerPoint, eu vou passar para o Visio agora, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Então, primeiro passo, abrir o Visio, vem aqui na caixa de texto e coloco o texto aqui do meu Visio, tá bom? Depois que colocou o título, o texto não, o título, eu venho aqui do lado esquerdo, eu tenho várias caixinhas. Quais caixinhas eu vou utilizar? Eu vou utilizar essa daqui, ó, primeiro. Início e término, essa de processo e essa de decisão, tá bom? Então ela vai começar com a início, vou centralizar aqui na página, ó. Vou colocar de início, tá bom? Eu coloquei, se eu clicar com o botão direito, ó, e vir aqui em editar texto, eu consigo digitar dentro, ó, início. Se você achar que ficar pequeno, você clica de novo aqui, você muda na fonte, ó, vou colocar a fonte 16. Deixa eu arrumar aqui, corrigir. E depois que você colocou início, ó, o próximo passo aqui no meu fluxograma, depois do início eu vou colocar aqui, ó, uma de processo que está escrito quais informações o problema fornece. Tá bom? Então vou voltar aqui no Visio, ó, setinha para baixo. Tá vendo? Ó, quando eu não chego a clicar, eu só coloco o cursor do mouse em cima dessa setinha, que ele já abre algumas opções. Vou clicar aqui, ó, na segunda, que é de processo, tá bom? Acrescentei, ó, botão direito, editar texto, e aí eu vou colocar as informações. Quais informações o problema fornece? Lembrando, achou pequeno, você pode clicar aqui e altera a fonte do texto. Ficou muito grande, vou colocar 11. 10, enfim. Tá? E daí a gente vai construindo caixinha por caixinha. Lembrando que eu coloco o cursor em cima aqui, não preciso clicar. Aí ele vai abrir as setinhas, eu coloco o cursor em cima de uma setinha e vou acrescentando caixinhas, tá bom? Então, o ideal é você construindo uma a uma até chegar no final, tá? Você constrói uma, botão direito, coloca o texto. Você pode construir toda a estrutura, desenha no papel primeiro, né? Constrói toda a estrutura e depois você vem modificando, tá? Então, note que eu tenho setinhas para a esquerda, para a direita e para cima, para baixo. Então, o processo, né, o fluxograma, ele pode ir para qualquer direção. Beleza? Depois que você terminou aqui, vou colocar mais uma aqui, ó. Então, ele vai começar e vai terminar com esse retângulo aqui com borda arredondada, né? Então, depois que você fez todo o processo, o que você vai fazer? Você vem aqui, ó, no canto superior direito, vai clicar em compartilhar, vai clicar nessa primeira opção, compartilhar. Aqui onde está assim, ó, a gente vai compartilhar com link, tá vendo? Ó, copiar link. Onde está escrito qualquer pessoa com link pode editar, você vai clicar uma vez e vai mudar para qualquer pessoa com link aqui, ó, você vai mudar só para, deixa eu ver, esse daqui, ó, não exibir, que é só o visualizar, não é possível fazer alterações, tá bom? Então, por exemplo, eu posso ver e não posso alterar, certinho? E daí você clica aqui em aplicar, para ele aplicar a configuração, ele gera um link, ó, esse link você vai copiar, vai acessar lá o seu Teams, né? O Teams está aqui. Na parte de tarefas, você vai acessar a sua tarefa. Você vai acessar a sua tarefa. E dentro da tarefa, você vai colocar aqui como anexar um documento. Você cola o link e me entrega a atividade. Beleza? Se tiver alguma dúvida em relação ao Visio, vocês podem mandar mensagem que eu tiro a dúvida de vocês depois. Tá bom? Eu vou continuar construindo o meu aqui para depois compartilhar. Então é isso. Até o próximo vídeo. Espero que tenha ficado claro aí. Forte abraço. Beleza?